Então, Elaine, Tasso, Sérgio Vignes, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui, né? Acho que o trabalho que vocês estão fazendo, recuperando histórias de escritoras e escritores que de algum modo, né, habitam a ilha de Desterro, é um trabalho muito importante, né? A literatura de Santa Catarina, de modo geral, é uma literatura bastante invisibilizada pelos órgãos de imprensa, mas não só pelos órgãos de imprensa, também por leitores e leitoras, né? Então esse espaço que vocês abrem é muito importante, né? Então agradeço o convite, me sinto honrado, lisonjeado em estar aqui e especialmente nessa livraria Sebo, que é a Desterrados, né? Que é um lugar que eu gosto muito de frequentar e que convido também a todos que nos acompanham, que conheçam e que comprem livros, não é? Porque a literatura se faz com livros e livros precisam circular, precisam ser comprados, né? Isso também estimula a publicação de novos autores, né? E o surgimento de novas editoras e a manutenção desses espaços. Elaine, eu nasci em Blumenau, no Vale do Itajaí, em 1977, né? Ali na reta final da ditadura militar. Sou filho, minha mãe, ela é de Blumenau, a Anneli, né? Ela é nascida em Blumenau. E o meu pai, Carlos Alberto, ele é português. Ele veio de Portugal em 1976. Ele e minha mãe se corresponderam por cartas durante vários anos. Foi um namoro missivista, né? Um amor missivista, um amor epistolar. Eu até, nesse meu livro mais recente, eu tenho uma crônica que eu falo um pouco disso, o namoro epistolar. Então eu nasci em Blumenau, fiz toda a minha formação básica até a graduação, mestrado em Blumenau. E em 2013, na verdade 2015, né? Eu saio de Blumenau, porque em 2013 eu começo a trabalhar no Instituto Federal de Santa Catarina. O campus que eu começo trabalhando é em Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina. Então, durante quase 2 anos eu fazia esse deslocamento semanal, né? De Blumenau até Garopaba e voltava. E aí, em 2015, eu então me transfiro, eu e minha esposa, né? Nós nos transferimos para Imbituba, que é uma cidade vizinha ali de Garopaba, que é quando eu também costumo brincar, e isso está nos meus textos mais recentes, né? Que eu me tornei uma capivara do mar, né? Porque Blumenau se caracteriza por ter uma identidade muito vinculada à presença das capivaras no espaço urbano. Eu sei que não é só Blumenau, mas Blumenau um pouco romantizou isso também. Então eu brinco sempre que eu me tornei uma capivara do mar. E em 2017, em dezembro de 2017, eu me transfiro aqui para Desterro. Sempre que eu posso, me nego a usar o nome que deram à cidade, não é? E prefiro chamá-la pelo nome antigo, Desterro, porque também me sinto um desterrado, né? Os meus últimos anos em Blumenau foram anos bastante intensos, mas também bastante traumáticos. Coincidiu de 2013 a 2015 eu manter uma coluna. Eu fui contratado à época pelo Jornal de Santa Catarina, que era um jornal da RBS, um jornal impresso, ainda existiam jornais impressos. Na época, se eu não me engano, era o segundo maior jornal em circulação no estado de Santa Catarina. E eu mantinha ali uma coluna semanal. O jornal, acho que me contratou mais para dizer que, olha, estamos dando espaço à diversidade também, né? E ela sempre foi uma coluna bastante problemática sob o aspecto da identidade que a cidade construía para si, principalmente os donos da cidade pretendiam construir para a cidade. Então eu lembro que a coluna saía na quinta-feira de manhã. Quinta-feira era o dia que o jornal tinha maior circulação. Não era por causa da minha coluna, né? Mas ele era o dia que tinha maior circulação. E à tarde, quintas-feiras à tarde, havia sempre a sessão da Câmara de Vereadores, que era inclusive transmitida pela TV Legislativa. E era muito comum algum texto meu, publicado naquela semana, ser alvo principalmente de xingamentos, e alguns xingamentos bastante duros por parte dos vereadores. Isso está até hoje no YouTube, né, para quem quiser ver. E é claro que isso também motivou um pouco de animosidades, né, na cidade. Então chegou um momento que eu já temi, inclusive, pela minha segurança física. Alguns lugares que eu ia, né, as pessoas me abordavam, tudo mais. Claro, havia também o outro lado, havia as pessoas que apoiavam muito,
muita gente apoiava. Blumenau não é um paralelepípedo, né? Não é um monolito como se pensa. Mas aí, quando eu saio de Blumenau, também logo depois há uma campanha, né, para que eu seja demitido do jornal, sob o argumento de que forasteiros não podiam publicar no jornal de Santa Catarina, não é? Como se eu não fosse nascido da cidade, não fosse um filho da cidade, não tivesse me formado na cidade, enfim. E logo depois, então, eu sou demitido por telefone, não é? Então, Blumenau, e hoje passo por Imbituba, e hoje, desde 2017, morando aqui no coração de Desterro, né, na rua Tiradentes, das ruas mais antigas da cidade. Sou vizinho da Desterrados, mas não é por isso que eu frequento aqui porque a livraria é boa mesmo. Eu sou uma pessoa com deficiência, né? Quem está vendo aqui as imagens certamente já deve ter percebido isso, pelas atrofias das mãos, mas também tenho atrofia nos pés, enfim, eu tenho uma deficiência física que é progressiva e degenerativa. E quando eu sou criança, eu não tinha ainda as manifestações da deficiência, não é? Eu tenho a síndrome dentro, tenho ela comigo, mas eu não tenho a manifestação da deficiência. Ela vai se desenvolver, ela vai se manifestar a partir da adolescência. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu fui um aluno, no primeiro momento, na escola fundamental, no ensino básico, bastante problemático, assim. Eu era aquele aluno que sentava no fundo da sala e que era negligenciado pelas professoras, pelos professores, né? Tem até uma crônica no meu novo livro de crônicas, Carnaval de Justiceiros, que eu conto um pouco essa história. Houve um concurso de redação na escola onde eu estudava, a Escola Básica Municipal Machado de Assis, que à época era uma grande escola, era uma escola que eu era da classe operária, né? Mas era uma escola que, embora pública, ela recebia muita gente da classe média, né? Enfim, da cidade. E houve lá um concurso de redações, o tema era sobre a Oktoberfest, né? E eu fiz um texto, fiz uma redação, e quando houve a revelação dos premiados, a gente fazia isso durante o hino nacional, então juntava toda a escola, era uma escola que tinha, sei lá, mais de 2.000 alunos, então todo mundo no pátio, era realmente uma aglomeração, eu lá no fundo, e de repente chama o meu nome, né? Eu, claro, ouvi aquilo ali, mas nem prestei atenção, porque eu jamais poderia supor que um texto meu fosse premiado, né? E aí repetiram o meu nome, e de repente eu me vi sendo empurrado até o palco. Tinha lá o Vovô Chopin, que é um personagem que ilustra a Oktoberfest, né? Então um homem vestido de Vovô Chopin me abraçando e me entregando lá uma premiação, eu não estava entendendo nada. E eu costumo dizer que a minha primeira glória foi feita assim, aos empurrões, né? E na confusão e tal. Só que a glória durou pouco, porque daí quando eu volto para a sala de aula, a professora de português, ela não se conformava que o meu texto tinha sido premiado. E ela então vai ler o texto com a turma, né? Lembro que ela ainda disse assim, eu quero ver o que o Viega escreveu para ele ser premiado. Eu imaginei que ela já tinha lido o texto, né? Afinal de contas ela tinha que avaliar os textos. E aí, de repente, apareceu um nome da empresa metalúrgica onde meu pai trabalhava. E casualmente essa empresa metalúrgica tinha sido a promotora do evento, né, do concurso. Eu não sabia disso, eu citei a empresa porque era a empresa onde meu pai trabalhava, era um exemplo. E aí ela diz assim, agora eu sei porque você ganhou o prêmio, né? Você citou a empresa que financiou o prêmio, né? Bancou o prêmio. Pode sentar, né? E aí pronto, minha glória foi pro buraco, todo mundo riu e tal. Eu era um aluno medíocre, né? Só que o que aconteceu? Ao longo do desenvolvimento, né, durante a minha puberdade, adolescência, com a deficiência se manifestando, eu era aquele que não era escolhido para jogar futebol, né? Eu tinha muitas dificuldades em várias atividades. E na casa da minha avó, nós morávamos, minha família morava na casa da minha avó, que era uma casa antiga, com um sótão habitável, que era onde era o nosso quarto. Havia muitos livros, principalmente de alguns tios meus. Em específico, um tio meu com o qual eu sempre tive uma relação bastante conflituosa, né? Ele assumidamente era um nazista, como muitos, infelizmente, se assumem ainda em Blumenau. Mas, ao mesmo tempo, ele era um homem que lia muito e tinha muitos livros. E havia no meu quarto um guarda-roupa, parece aquele romance da Laus e Marlaus, o guarda-roupa alemão, não é? Mas era um pouco isso, era um guarda-roupa que vivia chaveado. E a minha avó, ela escondia a chave no quarto dela,
Mas a minha avó, ela era luterana, ela era protestante luterana, e ela era muito piedosa. Então, todo domingo de manhã, ela ia ao culto da igreja. E aí era quando, com o auxílio, a conivência, a complacência da minha mãe, nós pegávamos a chave, né, do quarto dela, abríamos o guarda-roupa, eu tirava ali 1 ou 2 livros, fechávamos e era aquilo que eu lia durante a semana. Então, ali que eu começo a descobrir a palavra, a potência da palavra. E o espaço de liberdade, não é? Porque aí, muitas vezes, quando alguém me chamava, porque faltava uma pessoa no time de futebol e não tinha como, então era que sobrar, mas é melhor ter o Viegas, né? Eu já nem ia mais, porque eu preferia ficar lendo. Claro que foi uma leitura caótica, né? Os livros eram enciclopédias, eram livros Machado de Assis, poesia não tinha, né? Eu não lembro de poesia na biblioteca do meu tio, mas havia vários livros, de literatura nacional, literatura estrangeira, muitos exemplares das seleções do Reader's Digest, mas também a revista Realidade, não é? E aí eu fui me formando nessas leituras caóticas, e desde então eu começo a entender ou acreditar, pelo menos, que eu poderia também escrever. E aí eu vou começando a fazer meus primeiros exercícios, ali já no finalzinho do ensino fundamental, não é? Quando eu saio da escola Machado de Assis, aos 14 anos, eu publico meu primeiro texto num jornal, que é o Jornal da Escola, não é? E aí depois eu vou lendo também. Como a professora de português mandava muito para fora da sala de aula, eu tinha uma professora de português que, de fato, ela não suportava a minha presença em sala de aula. Às vezes, porque eu, de fato, incomodava, mas muitas vezes a minha presença por si só já era um incômodo para ela, ela me mandava para a biblioteca da escola, Biblioteca Euclides da Cunha. Eu sei que isso não é algo que os professores devam fazer, nem sempre tem o resultado que teve comigo, mas para mim teve um resultado muito positivo, porque eu comecei a ler também os livros da biblioteca. Eu li muitos livros daquela biblioteca, conheci ali a coleção Vagalume, por exemplo, que na nossa geração acho que todos nós passamos por ela, mas também muitos outros livros, livros também do mistério, né, do suspense, Agatha Christie e tal. E ali então eu começo a ler ao ponto de, eu estudava à tarde, e embora um aluno muito indisciplinado, eu passava aí de manhã para a escola, eu morava próximo, eu ia a pé, para ficar na biblioteca, né? A pessoa, a mulher que cuidava lá da biblioteca, eu não sei se ela era bibliotecária ou era uma professora, mas a pessoa que cuidava da biblioteca, ela me colocou meio que como um cuidador da biblioteca, né? Ela tinha que sair e tal, não, o Viegas fica cuidando. Era, acho que, a única pessoa na escola que confiava em mim. E aí depois fui fazer magistério, né, e etc, e sempre escrevendo. Agora, publicar livros era um sonho muito distante. Porque eu acho que desde muito jovem eu já entendia que a publicação de um livro, ou pelo menos a possibilidade do livro chegar às leitoras e leitores, não depende tanto da qualidade do texto. A qualidade a gente consegue construir, né? A gente aprende isso, a gente se dedica, Agora é todo um mercado mesmo, né? É todo um campo em torno do livro, que envolve editoras, envolve críticos que vão cobrar para publicar uma crítica, né? O editor de um veículo de comunicação que vai cobrar, não é o caso da Elaine Tavares aqui, porque isso aqui ninguém cobra nada, né? Aqui é tudo pela utopia, né? Por acreditar na causa, mas... Então, para mim, publicar um livro era algo muito distante. E também a minha leitura era assim, muito caótica, eu era filho de um operário. Eu nunca imaginava que ia conseguir fazer um curso superior. Em Blumenau nós tínhamos a FURB, que é uma universidade pública, uma universidade municipal, Universidade Regional de Blumenau, mas ela tem uma situação muito curiosa, porque ela cobra pelas mensalidades, né? Ela é uma das pouquíssimas, acho que só tem 2 no Brasil, universidades que são públicas, mas que sobrevivem da cobrança de mensalidades. Era muito caro estudar na FURB. Então, eu faço magistério, curso de ensino médio no Colégio Pedro II, por insistência do meu pai, é graças ao meu pai que eu consigo ser matriculado no curso de magistério, porque ele já entendia que o filho dele ia, tipo o poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Um anjo torto me disse, vai Carlos ser gaúcho na vida, né? Vai ser torto na vida. Então eu ia ser torto na vida, eu não ia conseguir trabalhar numa metalúrgica como ele trabalhava, eu não iria ser pedreiro como meu avô era, né? Também conta um pouco a história do Paulo Tesco, meu avô pedreiro.
E lá na adolescência eu cheguei a ajudar meu avô, aprendi a fazer traço, né? Cheguei a trabalhar um pouquinho como auxiliar de pedreiro, mas logo se viu que não era possível para mim. Então meu pai entendeu que eu teria que ter uma profissão na mentalidade da época, assim, mais intelectualizada, né? Menos braçal, etc. e tal. E aí aposta no magistério. E foi de fato algo que me libertou a educação, não é? Primeiro porque me tirou da condição de alguém que... Os meus amigos de rua, lá da Rua Pará, né, na Itopava Seco, bairro de Blumenau, os meus amigos de infância, nenhum deles ascendeu à universidade, né? Todos eles ficaram ali. Eu não estou dizendo que é ruim você não ir para uma universidade, as pessoas são dignas também, mas no que diz respeito às condições de sobrevivência mesmo, né? A maioria tendo vidas realmente muito precárias, porque não tiveram esse acesso à educação que eu tive, felizmente, porque eu tive uma família que, de algum modo, acreditou, né, que a educação iria me libertar, né, iria, não sei se me libertar, mas me ajudar a viver com mais dignidade. Então eu faço magistério, era uma época, quando eu me formo, ainda na década de 90, que havia uma carência, como ainda hoje, mas na época muito maior, de professores. Havia uma carência absurda de professores, né, formados no ensino superior. Então quem fazia magistério estava habilitado, embora oficialmente apenas para trabalhar, na época chamava de primeiro a quarto ano, né? Mas lecionava até o ensino médio. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu me formei, no ano seguinte eu estava dando aula no colégio onde eu tinha me formado, no Pedro II. Só que aquele primeiro ano eu não fiz, não tinha, né? Fui entrar na universidade muito tarde, porque o curso de magistério tinha 4 anos, já era um período mais longo, fiquei um ano parado, não é? Então entre os 19 e 20 anos é que eu entro de fato na universidade onde eu vou cursar História. E ali de fato eu começo também a me envolver daí com uma literatura com mais apuro técnico também. As minhas escolhas também já passam a ser escolhas mais criteriosas, né, daquilo que eu estava lendo. Mas foi assim, foi uma forma de substituir um pouco esse vazio, né, que de algum modo a sociedade, ao se deparar com o meu corpo, produzia para mim, né? Então a sociedade, ela me oportunizava poucas experiências que não fosse justamente eu me envolver com a leitura dentro do meu quarto, no sótão da minha avó, furtando a chave aos domingos, né? E depois na biblioteca da escola. Enfim, aí vou ler os livros da Biblioteca Pública de Blumenau, também me tornei E ali eu começo a me deparar também com jornalistas que são jornalistas da subversão, né? Eu lembro que boa parte dos textos, dos livros que eu lia na Biblioteca Fritz Miller, a Biblioteca Pública de Blumenau, tinha um carimbo do Norton Azambuja, um jornalista, né? E aquilo me chamava a atenção, eu disse, poxa, quem era esse Norton? Quando eu fui ver, era um jornalista que gerava polêmica, né? Também ali no final do ensino fundamental eu me deparei com o trabalho do Fritz Miller, um naturista, o biólogo naturalista, né? Fritz Miller, Johann Friedrich Theodor Miller, aquilo me entusiasmou muito, né? Pela postura dele, pelo enfrentamento que ele fazia naquele espaço, né? Acho que tudo isso me ajuda a moldar um pouco quem eu vou ser enquanto autor. Mas para terminar, Elaine, se tu me permites, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, quais são, quando a gente vai dar palestra, né? Quais são as tuas influências literárias? E eu sempre respondia autoras e autores. E de uns tempos para cá eu tenho refletido muito sobre essa pergunta. Parece uma pergunta banal, é claro que essas influências elas vão mudando ao longo da vida. Mas hoje, se eu for pensar o que de fato me influenciou a leitura, além do guarda-roupa na casa do sótão da minha avó, mas foi fundamentalmente foram os livros didáticos de português que eu tinha na escola. Esses livros didáticos, eles tinham fragmentos de textos de diversos autores e autoras. Então eu me deparava desde autores portugueses como Fernando Pessoa, né, autoras brasileiras, Clarice Lispector, enfim, a maior variedade possível de textos, claro, canônicos, né? E ao final sempre tinha uma breve biobibliografia. E me fascinavam muito os registros dos livros que esses autores tinham publicado. Então sempre tinha lá, eles eram divididos por jeito, então contos, o título e o ano que publicava, né? E eu li e reli aquilo e eu ficava pensando, pô, será que algum dia eu vou estar no livro didático?
e ao final do meu texto vai ter lá uma relação de livros que eu publiquei, dividido por gênero e ano de publicação. Aquilo, de certa forma, me entusiasmava muito, né? E eu acho que foi ali que, de fato, eu vou começar a me constituir enquanto autor. Entre 1999 e 2000, começou a se desenvolver a internet no Brasil. A internet já existia antes, claro, mas ela, de algum modo, usar a palavra popularizar é um exagero, né? Mas ela começa a chegar nos lares. Era uma internet de escada, caríssima, a gente só acessava depois da meia-noite para poder... enfim, era um caos. Para quem hoje navega na internet não faz ideia do que era a internet em 1999 e 2000. E aí eu comecei a publicar uma coisa, um mailing zine, né? Tinha uns fanzines, né, da década de 70. Eu fiz um fanzine por e-mail, assim, né? Com notícias do mundo, e no final sempre um comentário pessoal, alguma coisa. E comecei a mandar isso para os meus contatos. Entre esses contatos havia um editor de um site underground. Eu não gostaria de citar hoje esse editor, porque de fato ele acabou se tornando um homem de extrema direita, eu não quero fazer propaganda, mas ele, na época, ele era uma pessoa muito decente, assim, né, e alternativa também. Ele tinha um site em São Paulo de cultura underground. E ele me convida, ele disse: você não gostaria de publicar esses textos aqui no site? Eu pensei, cara, estava me dando muito trabalho, porque eu comecei mandando para vir, porque você só podia mandar, acho que de 20 ou a cada 30 e-mails, para 30 endereços, aí tinha que mandar outro. No final, porque a pessoa fazia uma assinatura, né? Eu já tinha mais de 15 mil pessoas no e-mail. Eu ficava durante 3 dias, a madrugada inteira, mandando e-mail. E depois eu tinha que ficar limpando a caixa vendo aqueles spam que voltavam. Então eu disse: isso está impossível, não tem como continuar desse jeito. E aí eu topei. Eu disse: vamos fazer. Mas vamos fazer diferente, porque realmente estava dando muito trabalho. Ficar caçando notícia, eu dava aula, eu fazia um monte de outras coisas, né? Eu disse para ele: vamos fazer uma crônica semanal. E eu comecei a fazer essa crônica, chamada Crônica da Semana, que era publicada lá em São Paulo. E aí surgiu o meu primeiro desafio. Eu morava em Blumenau. Como falar da aldeia de modo universal? Porque eu sabia que os meus leitores não estavam só em São Paulo ou em Blumenau. Pelos e-mails que eu tinha, leitor meu que estava em vários lugares do mundo. Tinha leitor no Japão, né? Brasileiros estavam... Então, como tornar a aldeia universal? E ali eu começo a escrever crônicas, foi uma experiência muito interessante. E aí, a partir dessa experiência, né, nesse site e tal, eu tinha uma amizade muito profunda, tenho ainda hoje, com a escritora Ordalicia Klieger, uma pessoa que eu respeito muito, inclusive como autora, né? Um dos romances dela, Cruzeiros do Sul, na minha opinião, é um romance, um dos melhores romances que já foram escritos. Eu acho que todos nós deveríamos conhecer Cruzeiros do Sul. O Orda também é uma excepcional cronista. E nós estudamos juntos, nós fizemos a graduação de História juntos. E ali nós construímos uma amizade. E a Urda sempre lia os meus textos. E ela tinha criado uma editora, a editora Hemisfério Sul. Eu, inclusive, participava do conselho editorial dessa editora. E lá pelas tantas, ela me faz o convite, né? Ela diz: Viegas, tu já tens um volume de crônicas, eu acho que tu já és um autor que estás pronto para um livro. Por que tu não faz uma seleção de textos e a gente publica? E foi assim que aconteceu. A coluna eu publicava todo sábado de manhã. E à época nós frequentávamos um boteco em Blumenau, que hoje já não existe mais, foi derrubado pela prefeitura para a construção de uma ponte, chamado Farol Lanches. E muitas vezes as crônicas surgiam no Farol Lanches, né, ali numa conversa, porque quem escreve crônica sabe o desespero que é. Você está às vésperas de escrever um texto, você não tem a menor ideia sobre o que vai escrever, né? E aí muitas vezes no guardanapo do Farol eu acabava esboçando o texto, depois eu chegava em casa, trabalhava ele. Então eu penso: se a Urda está convidando, né, então vamos fazer. E a gente faz. E o livro chama-se Sob a Luz do Farol, Debaixo da Luz do Farol, justamente porque foi escrito Sob a Luz do Farol. E esse é meu primeiro livro de crônicas. Tem tem crônicas nesse livro do qual eu me orgulho muito de ter escrito, não é? Por exemplo, tem um texto chamado A Profecia de Pirapora do Bom Jesus, que eu acho que é um texto, dos textos que eu escrevi, é um dos textos que talvez representa, né, o que eu escrevo. Agora, é claro, há textos ainda muito da juventude, né, crônicas muito da juventude.
Mas surgiu ali, né, com o Sob a Luz do Farol, um convite da Urda. Foi feita uma primeira edição, acho que foi o meu livro que mais vendeu, né? A Urda fez uma edição de 1000 exemplares. Esse livro há muitos e muitos anos está esgotado, né? Nunca houve uma segunda edição. E logo na sequência, depois, sai aquele que deveria ser o meu primeiro livro, que era um livro de poemas. Todos nós, antes de mais nada, cometemos poemas, né? E aí tinha uma editora em Blumenau chamada Cultura em Movimento. Era uma editora vinculada à Fundação de Cultura de Blumenau. E aí eles faziam uma seleção todo ano de livros. Eu encaminhei o meu livro para essa seleção. Eu lembro que o parecerista foi o jornalista Gervásio Tessaleno Luz. Na verdade, o nome dele é Gervásio Luz. Ele adotou o Tessaleno durante a ditadura militar de Tessalônia, uma região de muitas pedras, né, da Grécia. Então, ele que fez um parecer bastante generoso. E foi quando saiu, então, o meu segundo livro, que deveria ter sido o primeiro, chamado De Espantalhos e Pedras Também Se Faz um Poema. Eu tenho muito orgulho desse livro, porque ele é um livro que foi feito todo artesanalmente. Ele foi feito em tipos de chumbo, né? Cada linha era feita, marcada em chumbos mesmo. Quem fez esse trabalho foi o mestre Bernardo, mestre tipógrafo, que imprimiu jornais muito antigos. Ele trabalhava lá na gráfica dos jornais na década de 40, né? Essas máquinas onde onde o meu livro foi impresso, foram máquinas que imprimiram jornais no início do século XX em Blumenau. Então tem toda enfim, uma aura, né, em torno desse livro. E eu lembro a primeira vez que eu fui fazer a prova dos originais, porque me ligaram da editora, você precisa vir aqui para ver se tem algum erro, precisa corrigir e tal, fazer a prova, né? E quando eu chego na gráfica, o livro ele existia materialmente em chumbo. Ele ocupava assim uma mesa inteira, acho que ele tinha mais de 2 metros quadrados, isso, né? Os chumbos, os tipos de chumbo ali, linha por linha, enfileirados. Eu olhei aquilo e o mestre Bernardo passava a mão sobre os tipos como se estivesse acariciando aquilo ali. Então, foi uma experiência muito importante para mim. Foi feita essa edição, né? E dali para frente a gente foi publicando os outros livros. A Hemisfério Sul ainda vai publicar um outro livro meu, chamado Pequeno Álbum, né? E aí depois vou trabalhando com outras editoras. Eu brinco sempre, Elaine, com a figura do ornitorrinco. Acho que numa outra entrevista eu até falei isso para ti. O ornitorrinco, ele é um animal, quando você pergunta, né, o que é um ornitorrinco? As pessoas sempre respondem, é aquele animal que parece um pato, mas não é um pato. Né? Ele se define por aquilo que ele não é, não por aquilo que ele é. E eu tenho um personagem em um dos meus livros, o livro Sob a Luz do Farol, Sob a Sombra da Tabacaria. Em Sob a Sombra da Tabacaria tem um livrinho dentro do livro, chamado Breve Romance de Ornitorrinco. O ornitorrinco é um personagem. E eu sempre pensei por que eu escolhi esse personagem. E eu acho que hoje eu entendo que representa um pouco a literatura que eu tento fazer, né? Que é uma literatura que não está muito preocupada com o gênero, né? Ela está preocupada em dizer algo. Então há livros meus, como o Pequeno Álbum, Sob a Sombra da Tabacaria e Coliseu Tropical, que às vezes os bibliotecários botam, então, esse daqui é o Sob a Sombra da Tabacaria, né? Ele foi publicado em 2015, ele participou do edital Elizabeth Anderle, na época, ganhou o Prêmio Catarinense de Literatura, foi publicado, financiado por esse edital. E é um trabalho da Aline Assunção e do Charles Stoick. Fizeram um trabalho belíssimo. E o que são esses livros? Eu acho que esses três eles formam um conjunto no meu trabalho, né? O Pequeno Álbum, Tabacaria e Coliseu Tropical. Que eles foram, por exemplo, o Pequeno Álbum foi classificado como conto pela bibliotecária que fez a ficha catalográfica. O Tabacaria como poemas, o Coliseu como poemas. Mas eles não são nem livros de poesia, nem livros de contos, nem livros de crônicas, né? Eu lembro que quando eu li o Caderno H, do Mário Quintana, um autor que eu gosto muito, não é? O Caderno H, eu fui olhar na primeira edição a ficha catalográfica. Aí estava lá, poesia epigramática. Um tijolo caiu em cima de mim. O que é diabos essa poesia epigramática, né? É justamente essa poesia que a galera acha que não é poesia, né? A poesia em prosa, os epigramas e tal.
Então, é um pouco isso, assim, mas de fato, né, hoje eu tenho livros que são catalogados como crônicas, eu sempre me vi também como um cronista. Eu acho que a crônica, eu sei que isso está batido, mas as pessoas ainda acreditam nisso, nessa ideia de que a crônica é um gênero literário menor, não é? Quando você pega prêmios importantes, como o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, você não vê ali a crônica, não é? As pessoas tendem a olhar muito para o romance, como se o romance fosse o... A crônica mais está para o jornalismo. Isso, mas nós temos os... né, você, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Cecília Meirelles, enfim, você tem, Raquel de Queiroz, você tem cronistas, isso para citar alguns mais antigos, a Urda Liscrif, que são literatos e literatas geniais e são cronistas que produzem alta literatura da poesia dos dias, né? Porque a crônica para mim é isso, é a poesia dos dias, é a poesia, se por um lado ela pode trazer o que há de leve, né? Em meio a tantas dores que o jornal carrega, por outro lado também ela pode trazer as dores do cotidiano que também não aparecem na imprensa tradicional, né? Porque se a gente pensar hoje, a gente fala, vamos citar então Machado de Assis, né? Que é considerado um dos principais autores da literatura brasileira. Machado de Assis, os livros deles, antes de mais nada, eram folhetins, eram novelas publicados semanalmente ou diariamente no rodapé do jornal, né? Por isso que eu lamento muito que os jornais estão desaparecendo, porque muito da boa literatura começa a desaparecer junto, né? É muito diferente quando você já faz um texto pensando no livro. Uma crônica que é pensada para estar num espaço efêmero, seja um jornal, seja uma revista, ou até mesmo um portal de internet, ela, quando vai para o livro, ela ganha potência. Agora, quando você já produz um texto, pensando, não vou publicar agora, vou deixar para fazer um livro de crônicas, a crônica perde sentido. Porque a crônica ela tem como característica o diálogo com aquele momento, né? As pessoas que estão naquele momento vão conseguir compreender e fluir melhor daquele... E claro, a partir dessa experiência de fruição, alguns desses textos vão ter uma permanência maior e vão para o livro onde então adquirem potência. Então eu tenho hoje livros de crônica, contos, poemas, não é? Tenho ensaios publicados que ainda não estão em livro, mas de fato já temos alguns gêneros, né? Embora eu não me preocupe mais com eles. Eu penso que a literatura, infelizmente, no Brasil, mas não só no Brasil, ela sempre foi elitizada. Quando a gente vai olhar, sempre foi uma literatura de alguns grupos. O que foi a Semana de Arte Moderna? Né? Oswald, Mário, Tarsila, essa galera era um grupo, né? E muitos deles ligados a cafeicultores, a grandes, enfim, eram pessoas que tinham muitas posses. Alguns, como Stanislau Ponte Preta, né? Alguns como o Lima Barreto, que é um exemplo, né? Ou a própria Conceição Evaristo, não, Carolina de Jesus, né? Carolina de Jesus, que de fato vem de uma classe, um lumpen proletariado, ou de um proletariado, enfim, mas a maioria de uma literatura elitizada. De algumas poucas editoras que monopolizavam o mercado, não é? E que sempre publicavam os mesmos autores e as mesmas autoras, e que nós éramos obrigados a ler. Por um lado, a pulverização que a internet produziu, ela também permite que autoras e autores possam publicar e mostrar seus textos a grupos maiores de pessoas. Agora, claro, não sejamos inocentes, não é? Também ali na internet, quem impulsiona, quem indica, como é que o teu texto sai da tua bolha e vai para um grande portal, né? Vai ser indicado por um grande autor ou uma grande autora, vai parar lá no programa de literatura da Globo News, né? Tudo isso também está marcado por esse elitismo. E aí não é à toa que a gente... E aí, eventualmente, você vai puxar um exótico. Um Manuel de Barros, por exemplo, você puxa alguém que é exótico, né, para dizer, olha... Então, eu como historiador, Elaine, eu não quero cair no mito do paraíso perdido, tipo assim, lá no passado a coisa era melhor. Eu acho que o momento atual nos apresenta desafios que são os nossos desafios contemporâneos, não é? A internet está aí, a inteligência artificial está aí, a gente resiste. Eu sou um autor que ainda publica em papel, embora eu tenha nascido
como autor do mundo da internet, não é? Mas eu fui para o papel e hoje eu tenho muito orgulho de publicar livros, embora os mais recentes agora também já tem versões em e-book e tal, mas são opções da editora, não minhas. Eu, por mim, só faria a opção do papel, né? Embora para pessoas que têm problemas de visão, às vezes o e-book é melhor. É um mundo que nos apresenta novos desafios. Agora, eu sei que saiu uma pesquisa sobre os hábitos de leitura que indicam que a média de leitura do brasileiro diminuiu. Eu não sei qual a metodologia que essa pesquisa aplicou, não é? E que tipos de livros as pessoas deixaram de ler, porque a média de literatura, quando a gente vai ver, mais de 80% é a Bíblia. Né? Então, mais de 80% dos leitores, pouca gente lê literatura, poesia, conto, crônica, romance, ensaio, né? E sempre foram poucas pessoas, ainda mais quando o analfabetismo no Brasil era maior. Então, agora o que eu vejo como professor, e aí é uma coisa muito pragmática mesmo, é uma coisa que eu observo. Eu tenho observado estudantes com livros na mão, livros grossos. É verdade que há muita gente com celular, lendo no celular, mas também tem muita gente lendo no Kindle. Eu vejo grupos de leitura surgindo, eu vejo editoras novas, editoras alternativas surgindo. É claro que muito do que se publica às custas do sonho do autor e da autora, que pagam para publicar, né? E depois vão ter a barreira da distribuição. Não vão conseguir chegar no leitor e na leitora. Mas eu acho assim, Helena, para te responder muito objetivamente, o cenário é o cenário que eu acho que sempre esteve aí. O cenário de elitização das práticas de leitura, a necessidade da gente produzir um público leitor. Antes da gente discutir IA, antes da gente discutir, a gente tem que discutir como eu constituo um público leitor, um público de leitoras e leitores. Acho que esse é o primeiro desafio, né? Segundo, como eu popularizo o livro? Os livros são muito caros no Brasil, muito caros. Os meus livros, eu gostaria que fossem mais baratos. Para a média de renda do brasileiro, não é? Que realmente é muito baixa, o livro fica caro, né? Porque daí, entre comprar o arroz, o feijão ou a cerveja do final de semana, porque né, eu vou comprar isso. Mas também tem uma outra coisa, né? Era o livro que produzia essa potência ou era a repercussão, como o livro repercutia em outros espaços, aí sim, o jornal impresso, a televisão, não é? Porque era ali que se fazia o debate em torno do livro. Né? Você tinha ali cadernos de literatura, né? Cadernos de literatura. O livro didático, que hoje viraram apostilas, não é? Quando há apostila. Então, sim, o livro ele perde um pouco de importância no debate público, mas talvez não porque as pessoas estejam lendo menos, mas porque os canais que vão... Mas é que eu estou achando, também não sei, eu não fiz essa pesquisa, mas talvez os canais que repercutiam, os suportes que repercutiam a literatura, hoje não repercutem mais, eles preferem repercutir outras coisas. As redações foram esvaziadas, não é? Eu mesmo, há uns 2, 3 anos atrás, no Dia Nacional da Poesia, um jornal local, aqui, que ainda é publicado em papel, eu não vou citar o nome porque ele é muito ruim, ele fez uma matéria sobre os 5 poetas catarinenses que você precisa ler. Essa era a chamada da matéria. Eu não acompanho esse jornal, mas um amigo me ligou. Disse assim, Viegas, tu tá no jornal tal. Eu disse, é? Eu disse, tu estás indicado como um dos 5 poetas catarinenses que todos precisam ler. Bom, no primeiro momento eu fico feliz, né? Não sei se eu sou um dos 5, mas fico feliz de estar na lista. Quando eu vou ler a lista, eu vejo que está lá o Salim Miguel, que é um excelente escritor. Foi um dos melhores escritores, foi meu amigo, um autor que um dos melhores autores, embora libanês, mas radicado aqui, que nós produzimos. Mas ele não é necessariamente um grande poeta, ele é um grande prosador, não é? E um intelectual de mão cheia. Ele estava entre os 5, não é? E várias informações erradas. Tá, estava lá o Cruz de Souza, que está em todas as listas, mas... E estava o meu nome, com uma série de erros na minha biografia. As informações que estavam lá estavam incorretas. E eu liguei para a pessoa, para o jornal, e a primeira questão que a pessoa me colocou foi, como é que eu sei que você é você? Eu disse, pois é, se você tivesse feito um jornalismo como ele deve ser feito, você saberia quem eu era. Você teria me conhecido. Ou seja, essa matéria foi produzida, depois eu fiz uma experiência, né, no chat GPT.
Então, me parece que esse talvez seja o problema maior, assim, de hoje nós não termos um... Não é que nós não temos, mas o espaço do jornalismo cultural, por exemplo, isso que vocês estão fazendo aqui, né? Cada vez menos gente faz. Agora, eu não tenho dúvida que o livro, quando impulsionado, ele passa a ser uma ferramenta de debate importante. Basta a gente ver o que aconteceu com o livro Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Né? Dos debates que ele suscitou, inclusive colocando na pauta a questão da reforma agrária. Né? Talvez não como a gente gostaria, mas ele, de algum modo, ele furou um pouco esse bloqueio. Desde que há uma indústria, né, que vai produzir livros, isso nós vamos ter. Basta a gente lembrar aquelas edições, aquelas brochuras que a gente comprava em bancas na década de 70, 80, que vinham dos Estados Unidos, que é aquela literatura que você consome. E outros e outras, né? Sabrina, enfim, livros de bolso, né, e tal. Não que o livro de bolso não seja bom, há livros de bolso bom, mas assim, a gente sabe que... Agora, claro, o que sobrevive, né? Quais são os mecanismos que farão um título e um autor sobreviver ao tempo? A qualidade, talvez, mas talvez também não seja o mais importante, né? Mas como repercutiu, os espaços que aquele livro chegou, não é? Então, assim, Elaine, nós temos muita literatura ruim sendo produzida, é verdade. E temos muita literatura boa. Eu mesmo agora acabei de ler um livro de contos chamado Erva Brava, de uma autora chamada Pauline Torte, brasileira, publicado pela editora Fósforo. Um livro genial, contos geniais, contos geniais. Aqui na ilha de Santa Catarina, tantos autores e autoras vivas e vivos produzindo, né? Boa literatura. A Norma, o Dino, a Marlene, né? Você mesmo, Elaine Tavares, Caterine Funk, a Thelma Scherer, não sei se é parente do Tasso, né? Então, a Thelma Scherer, tanta gente, realmente, a Urda, né, que continua produzindo. E eu poderia citar vários, Carlos Henrique Schroeder. Eu estou sendo injusto aqui, porque se eu começar a citar... Tem muito catarinense bom, né? Isso, e todos esses que eu citei são de Santa Catarina. Eu só citei catarinenses. E vivos. Marcelo Labre, vários. Poderia fazer uma lista, Gregory Hertel, Eduardo Silveira, vários. Então, há muita gente produzindo coisas boas. Tem algumas editoras que estão fazendo algo que me parece bastante interessante. Foi o que aconteceu com os meus 2 últimos livros. O meu livro de poemas, Houve Dias de Humanidade em Mim, foi publicado pela editora Urutau de São Paulo. O meu livro de crônicas, Carnaval dos Justiceiros, foi publicado pela editora Folheando, de Belém do Pará. Ambos foram um resultado, a escolha deles foram resultados de um edital, que é público, no qual autores e autoras do Brasil inteiro submetem as suas obras e a editora faz uma seleção. Claro que pelos critérios dela, também critérios comerciais, imagino eu, e publicam. E tem publicado, a Urutau mesmo, todo ano tem publicado livros de todos os estados do Brasil, de todos, do Acre a Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de todos. Não só de São Paulo, não só do Rio de Janeiro, não só da Bahia, não só de Minas Gerais. Então, se por um lado nós temos muita coisa ruim, né, ocupando e derrubando árvore, aí eu penso, ali pode ser e-book mesmo, não precisa derrubar uma árvore para... Mas há muita coisa boa também circulando, só que, claro, como você chega nisso? Isso que eu ia te perguntar, né? Tem alguma dica para o leitor, um caminho para ele encontrar essa boa literatura? Eu acho que conversando com livreiros e livreiras que conhecem literatura, o Tasso é um deles, né? Segundo, procurando se informar a partir de pessoas que indicam leituras das quais gostaram, mas indicam isso espontaneamente. Por exemplo, eu periodicamente publico no meu Instagram, no meu Facebook, sugestões de textos que eu li e eu gostei muito. Qual é o critério? Eu gostei. Então, ninguém está me pagando para isso. Há muitos youtubers, a maioria, que cobram. Então, às vezes você vê lá uma indicação de youtuber, você tem que verificar se ela é uma indicação honesta ou se foi um jabá ali, né? Mas há muita gente indicando livros bons, né? No próprio texto de um leitor, de um autor que você gosta, eu vou ler a Caterine Funk, eu vou ler a Thelma Scherer, né? A Thelma Scherer, eu vou ler a Norma Bruno, né? Vou ler a Marlene de Favre, vou ler o Dinovaldo. Eles ali, muitas vezes, os textos também estão indicando autores e autoras que eles leram,
Você gostou daquele autor? Você gostou daquela autora? Pô, é muito interessante você ver quem, então, de certa forma, também estimulou ele a escrever, ela a escrever aquilo, né? Então, acho que são algumas estratégias para a gente furar um pouco essa bolha que é exclusiva. Assistir o programa da Elaine Tavares. Os tempos hoje são outros, não é? Às vezes você num blog, eu ainda sou dos blogs, né? Mas assim, às vezes você numa postagem, eu uso o Facebook para postagens muitas vezes extensas, não é? E as pessoas leem. É claro que as redes sociais, a maneira como elas são pensadas para que você não prenda a sua atenção muito tempo numa mesma postagem, né? Esse é a realidade que a gente vive hoje. Como é que a gente constrói estratégias para furar isso? Não sei. Isso a gente precisa discutir conjuntamente, não é? Acho que insistir nessa publicação de veículos de comunicação que tem uma materialidade seria um caminho. Por outro lado, nós temos publicações que apostam na densidade e na extensão. Vou citar duas. A revista POI, eu não estou entrando aqui no mérito, na qualidade das publicações, mas a revista POI, o Le Monde Diplomatique, né? A revista 451, são revistas que você tem textos longos ali, laudas e laudas e laudas, e elas de algum modo sobrevivem no mercado. Outras revistas que foram justamente para essa linguagem de internet, ou desapareceram, isto é, por exemplo, né? A Veja, que se tornou um panfleto, não que lá atrás ela fosse lá grande coisa, mas... Né? Então são os sinais do tempo, né? Agora, como a gente vai inverter isso, aí nós vamos ter que debater. Eu também acho, né? Se nós juntássemos as pessoas realmente interessadas e conseguíssemos imprimir um nível de profissionalização nessas publicações, seria um caminho. Né? Inclusive para distribuir, porque eu vejo assim, quando a gente distribui jornal impresso, as pessoas pegam, levam para casa e leem. Elaine, valeu muito, né? Eu sou o que sou por conta da literatura, da educação e da literatura, né? Eu vou dizer aqui de novo, assim, a gente fala muito em literatura de mulheres, literatura de negros, literatura de indígenas, literatura LGBT, mas a gente não fala de literaturas de pessoas com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência que sobreviveu no mundo principalmente por causa da literatura, né? Então, valeu muito a pena, né? Eu sei que eu existo também naquilo que eu publiquei, aquilo também sou eu, né? São as extensões do meu corpo, né? É o meu espaço de liberdade. E é um espaço no qual eu sempre disse o que eu quis dizer. Algumas coisas hoje eu me envergonho, me arrependo, hoje eu não diria, não é? Mas isso também faz parte da caminhada. Então valeu muito a pena, e eu acho que vale muito a pena sempre. Agora a gente precisa também encarar isso com muita humildade, não é? Saber ouvir as críticas. A maior parte das coisas que você escreve não são coisas que vão te dar o Nobel de Literatura, não é? Você publica muita coisa ruim, você escreve muita coisa ruim, e é muito importante que nós tenhamos também leitores e leitoras que sejam sinceros com você. Ao longo da vida eu tive algumas e alguns que foram sinceros comigo, e eu sou muito agradecido a essas pessoas, não é? Então, mas valeu a pena, né? Eu existo da maneira como existo no mundo por conta dos livros, e os livros me fazem chegar onde minhas pernas não me permitem chegar, né? Os livros me fazem conversar com pessoas onde o invólucro daquilo que eu sou, o meu corpo não me permite chegar, então valeu a pena sim. E ainda tem muito caminho pela frente. Tomara, né? Mas o dia da manhã só a Cronos pertence, né? Legal. Tá, agora vamos fazer eu vou fazer umas fotinhas.